vamos ver Tiago 1, a partir do versículo 26, e vamos ler até o versículo 13, do capítulo 2, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Muitas pessoas que vêm à igreja, inclusive, ou que dizem ser cristãs, aí não importa a tradição cristã que você siga, ou você caminha ali, mas o fato é que muitas pessoas querem um cristianismo ou uma igreja que se encaixe aos seus padrões. Acho que você já viu alguém assim, ou você talvez esteja vivendo esse dilema, esse conflito. Pessoas procuram uma igreja para congregarem ali, para se reunirem ali, mas uma igreja que siga a sua preferência, seu estilo, seu jeito. Eu entendo algumas coisas com uma, entre aspas, preferência para uma igreja local. Por exemplo, se você tem família, tem criança, qual é a pergunta que você faz quando você está num bairro novo, você mudou de cidade, você está, enfim, ou então uma situação nova na tua casa, não tinha bebê, agora tem. Então, de repente, você olha para uma igreja que você caminhava ou que você está conhecendo e você quer conhecer o Kids. Você quer saber se tem uma estrutura para crianças, você quer saber se tem trabalho ali para jovens, para adolescentes, a música, como é tocada, o estilo da adoração com o som, com a música, a qualidade daquela igreja, se é tradicional, se é pentecostal, isso, aquilo, outro. Em parte, não tem muita coisa errada quando você está numa transição e você está observando coisas para você ver se você vai ser adequado ali para você estar com aquele grupo a princípio. Mas há um problema bem sério quando essas preferências elas determinam de fato se você vai seguir a Deus naquela igreja, principalmente quando a tua maneira de escolher quero uma igreja, mas que não me incomode muito. Quero um cristianismo, um local que eu frequente, que eu pratique a minha religião,
mas que não me confronte muito para mudar, para ter mudanças. Afinal, Deus me aceita como eu sou, né? A gente pensa assim e para a frase aí. Realmente, Deus te aceita como você é, mas a questão é que Deus quer nos transformar também nesse processo. Você é bem-vindo a chegar nesse espaço aqui, como você está, na condição que você veio aqui. Mas Deus quer transformar a tua vida. Sempre. Sempre Deus quer trazer algo novo para a tua vida, algo que te confronte para se parecer cada vez mais com Cristo. E o problema que a gente vê sobre a questão da religião, e religião que nós chamamos de cristianismo, para ela ser autêntica, verdadeira e aceita diante de Deus, a gente precisa definir o que é religião, o que é o cristianismo, a partir do que Deus fala. E aí na igreja evangélica, eu entendo essa linguajar todo, a gente faz parte de uma igreja batista, então quando eu falo como alguém de dentro, não de fora. Então a gente fica com medo, o cristianismo não é religião. Mas esse papo não interessa para quem está no dia a dia da vida aí. E religião, todo mundo entende o que quer, todo mundo está buscando. Então vamos falar o cristianismo como religião, sim, para a gente se identificar com todo mundo que está aqui. Mas a partir do momento que você fala que é religião, Tiago usa essa palavra, inclusive uma palavra que não é usada com frequência no Novo Testamento, nem na Bíblia. Mas, o que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está usando essa palavra? E Tiago vai trazer uma explicação para isso. O que é a religião que ele está falando aqui? Aliás, religião, sim, é uma palavra que para muita gente traz um negócio esquisito, às vezes traz uma repulsa, não é uma conotação positiva para a maioria das pessoas, mas aqui está falando dessa palavra, e aí Tiago, ele traz uma aplicação, ele fala assim, olha, tem uma religião que a gente pode chamar de verdadeira, mas essa religião que é verdadeira, ela tem uma característica, e a característica que ela tem é que ela não é vazia, ela não é oca, ela é uma vida de obediência a Deus, ela tem conexão. Não é só um negócio que você faz ritos e coisas e desconectado de tudo. Na verdade, você pratica, você vive, você faz em obediência a Deus. Então, nos últimos 2 versículos que nós lemos hoje, capítulo 1, você vê que tem algumas características do que ele diz ser a verdadeira religião. Quais são as marcas de uma religião verdadeira e aceitável? Interessante que ele fala isso, uma religião verdadeira e aceitável diante de Deus. E aí depois ele vai estender sobre a terceira característica por todo o início do capítulo 2, que a gente também leu agora há pouco. E aí a gente precisa pensar sobre a nossa vida aqui hoje, e a gente está numa igreja evangélica, batista, mas talvez você não é de igreja nenhuma, você está aqui hoje visitando e é bem-vindo, você está de passagem e é bem-vindo, você é católico, você é espírita, você não é nada, você se diz até inclusive que é ateu, ou que segue uma energia, mas vamos pensar junto, porque isso não te exclui de pensar, e aproveitar esse tempo aqui junto para pensar sobre isso. O que é a nossa vida e a nossa fé, de acordo com essas 3 marcas que Tiago está falando aqui? Primeiro, Tiago fala que a marca da uma religião verdadeira e aceita diante de Deus, primeiro mostra que a nossa fala, o nosso falar é controlado. Tem uma fala controlada que revela um coração transformado. Você pratica uma religião verdadeira e aceita diante de Deus, meu amigo? Então a maneira que você fala é controlado e revela o que você fala, é a tua vida. Porque o que a gente fala é a nossa vida. Mostra um coração transformado. É o versículo 26 que a gente leu. Tiago vai falar sobre isso, e é interessante que no decorrer da sua carta, em outros textos aí, em versículos, ele vai falar sobre a língua daqui a pouco.
vai falar de novo sobre a fala, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Daqui a alguns domingos a gente vai estar lá, meditando. Mas lembre-se de uma coisa, Tiago ele está falando, ensinando, e ele está se baseando naquilo que ele está ensinando, naquilo que já foi o ensino de Jesus. Ele não está desconectado do ensino de Jesus. E Jesus já falou claramente, ensinou que a gente fala, o que a gente fala é um reflexo do que está em nosso coração. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Pois a boca, presta atenção, a boca fala do que está cheio do coração. Ponto. A boca fala do que está cheio do coração. Quer dizer, o nosso falar, meu amigo, mesmo que você não tenha religião alguma, não segue igreja nenhuma, mas o nosso falar do religioso e do não religioso é um reflexo do que está dentro de nós. Não está desconectado daquilo que é quem nós somos, é o nosso coração. E às vezes esse falar, ele é descontrolado. Esse falar não tem controle algum. Tiago diz que quando isso acontece na nossa vida, a religião que a gente pratica, que a gente diz seguir e viver, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Quando a gente tem um falar descontrolado, pouco, vazio. Então presta atenção, você que é batistão. Presta atenção, você que é evangélico. Presta atenção, você que se diz ateu. Presta atenção, você que chegou aqui e não sabe que grupo que você é. Mas presta atenção, porque quando você fala, não se engane. Quando você fala, você diz a verdade sobre o teu coração. Não, é só explodir. Eu só tive um surto de 5 segundos, 5 minutos, ou 5 horas. Depende do grau do teu descontrole. Mas você fala aquilo que é o teu coração. Isso aqui eu falo, gente, eu falo isso para o espelho, tá? Estou falando comigo aqui. Isso quer dizer que o modo como homens, maridos falam de suas esposas, ou a respeito delas, fala da verdade que está em seu coração, em seus corações. Bem ou mal. E mulheres, antes que vocês digam, está bem? Fala, Senhor. As mulheres também. Aquilo que as mulheres falam a respeito dos seus maridos também revela ou mostra aquilo que está no seu coração. O modo que você fala, não sou casado, mas o modo como você fala dos seus amigos, o modo como você fala da sua família, o modo como você fala sobre os outros. Já sabe o que eu vou falar, né? Hello? Presta atenção. O modo como você fala sobre os outros é o teu coração, amigo e amiga. Tudo que a gente fala, tudo são indicadores daquilo que está no nosso coração. E isso mostra se a nossa fé é real ou não. É duro, porque pega todos nós. Se você está envolvido, eu não quero fechar os olhos. Se você está envolvido em fofoca, se suas palavras são amargas, se você vive amaldiçoando os outros, se suas palavras são sempre raivosas, agora falando sério, não é porque alguém pisou no teu calo ali, você estourou, que indica um pouco do teu coração, mas eu estou falando algo que é uma marca da tua vida. Uma pessoa raivosa, ou então uma pessoa que só fala besteira. Só fala besteira. Você já teve esse tipo de, ou de vida, ou de amigo do teu lado? Um amigo que só fala besteira. Só besteira. Não estou falando de gente que faz piada, tal, que até é legal, às vezes está com gente que é engraçada e que nos anima e faz um barulho bacana. Estou falando de falar besteira.
É o que está no coração. Besteira. Tem gente falando, fala, não vou olhar para ninguém. Né? Ou gente que fala, sabe, gente que fala coisa sem valor. Você fica com toda a pessoa por uma hora e não sai nada de conversa. Não sai nada de uma conversa boa. Sai nada. Nada, você tem que exprimir, você passa no caldo de cana, sabe aquela máquina do caldo de cana? Você passa a conversa ali, não sai nada. Está na festa, uma festa de aniversário, festa de casamento, aí você senta na mesa ali com uma pessoa, com uma família, principalmente às vezes alguém que você não conhece. Já teve essa situação? Eu já vivi, não vou falar qual foi a última. Né? Mas você está ali à mesa, e aí você se esforça. Tudo bom? E você vai exprimendo para ver se sai uma conversa. Você sai alguma coisa e não sai. Você não vê a hora que passa o garçom para pegar uma coxinha, para pelo menos encher a boca. Porque o papo não rola, então pelo menos você fica com a boca cheia, passa o tempo para ocupar tempo e a coisa vingar. Porque você não vê a hora que corte o bolo, vai parabéns ao noivo e tal, e sai correndo dali. Você já viveu isso também? Né? Mas quer dizer, é o que está no coração da pessoa, é isso que sai. Não sai um negócio que nunca teve dentro. Sai da nossa boca aquilo que está dentro. É o que está dentro, gente. É o que está dentro de nós. Isso, e o Tiago está falando, isso são indicadores não desconectados da nossa fé. Aquilo que a gente diz acreditar. Porque você, vou voltar na questão, não estou aqui para bater em ninguém nesse sentido, mas você que é ateu porque crê em alguma coisa. Até nisso. E sai da tua vida também palavras tão conectadas com alguma coisa que você está afirmando de fato. Você pode até pensar que não, mas mostra o teu coração. E Tiago está pegando pesado aqui. Tiago fala, você está mostrando muitas vezes com uma fala descontrolada que a sua religião não tem valor. Não tem valor. E Tiago está aqui falando que o teste da verdadeira religião, sabe o que é? A nossa língua. Isso porque a gente nem está no capítulo 3. Estamos terminando o capítulo 1 e entrando no capítulo 2 de Tiago. Tiago está dizendo que a língua é o teste da verdadeira religião. Agora, ele não está dizendo que é o único indicador dos nossos corações. Não, não é o único, mas é o indicador. A gente pode, o que Tiago está nos falando aqui, a gente pode falar também, afirmar que muitas vezes aquilo que a gente fala, que a gente confessa, e confessa religiosamente, inclusive com os nossos lábios, a gente confessa coisas e valores, mas são coisas que estão, às vezes, muitas vezes desconectadas da nossa vida, desconectadas do nosso dia a dia. É a máxima que a gente vive no Brasil. Político na véspera da campanha, ou lá na tribuna, que ele sabe que ele está falando para os eleitores dele, ele fala de ética, e fala disso e daquilo outro, mas vamos falar que é desconectado da vida, não tem valor. Tiago está falando aqui, você está zombando da política, mas aqui tem a ver com a vida da religião, que você diz seguir, ou viver, ou praticar, ou ofertar ao Senhor. Mas o teu falar, os valores que saem, estão desconectados da vida. Isso aqui, gente, é interessante porque tem aplicação contemporânea para o nosso dia a dia, já que nós estamos vivendo uma era e uma época digital na nossa vida, porque essa turminha que saiu para o Comuna Kids agora há pouco, é a geração touchscreen, sabe o que é, né? A geração que nasceu, não chorou, ela foi já para o Facebook lá, clicou, já tirou selfie com o médico lá no hospital. É quase isso, gente, quem não nasce já tira foto, já filma. É outro mundo, gente, é uma outra época, é um outro jeito de pensar, está outra sequência da vida. Por mais que a gente temos várias gerações aqui dentro desse salão, mas nesse momento a gente está nessa época digital, tudo você aperta, tudo digita,
E aí a gente está vivendo dias das mensagens instantâneas, rápidas, WhatsApp toda hora, todo minuto, sabe, manhã, tarde, noite, WhatsApp chegando, uma coisa insuportável, e-mail, celular, smartphone, Facebook, blogs. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não percebe, mas a gente entra nesse automático, se acorda, já o celular, já olha, você vai ver se tem mensagem, você está almoçando, está tomando café, está, enfim, em ambientes que não deveria estar com o celular na mão, ou você está. Eu vou falar uma coisa, estou falando para a minha vida, dele está aqui também, a gente está tentando mudar alguns hábitos em casa, e é difícil, porque você não percebe, você está num ciclo vicioso da coisa, dependente do negócio. É bom você começar a ler sobre a dependência que o smartphone faz na nossa vida para valer. Uma coisa que é um absurdo, a gente vive isso normal. Aqui na igreja rola direto, a gente não está falando, por exemplo, a gente está numa época, eu mesmo uso um tablet para não usar papel. É prático, estou com mais de 100 mensagens aqui dentro, curso, livros, e é muito bom. É bom. É uma coisa assim, eu vejo às vezes brincando, eu brincava um pouco antes, pode perceber que eu parei. A questão de Bíblia impressa, eu gosto, tem cheiro, é gostoso, jeito de manusear, mas a turminha que está chegando agora é uma outra geração. Ele vai perguntar, mas para que eu precisava aprender a folhear? Para que eu precisava ocupar espaço na minha maneira de pensar sobre onde está o livro da Bíblia, para frente ou para trás? É outra dialética, gente. E você não está percebendo que isso não é um encorajamento para todo mundo deixar a Bíblia em casa. Não é nesse sentido, mas estamos mudando de geração e de época. Não adianta você discutir, é uma discussão perdida. Hoje o que você vai discutir, e aí entra um lado bom também, hoje você tem a Bíblia em várias versões, grátis. Tem a Bíblia, o texto religioso que a gente está falando, você fica no carro, você escuta, você caminha, faz um devocional, você viaja e leva no smartphone. Então tem um lado bom disso, que não podia fazer antes. E é grátis. Aliás, um dos maiores aplicativos hoje do mundo todo é aquele que eu compartilho muito aqui na igreja, falando para vocês, e não ganho nada com isso, porque é grátis. É o YouVersion, que eu não lembro agora o número, ultimamente eu desatualizei, mas era não sei quantos, são milhões de downloads de Bíblias que eles distribuem gratuitamente. Eles não ganham, porque só cadastra seu e-mail lá e já era. É de uma igreja, e a proposta dessa igreja é uma igreja que pratica a generosidade. E eles já foram tentados, até o pastor Greg Rochelle ele fala, ele já foi tentado numa reunião, o pessoal, não, vamos colocar um valor simbólico, tal. E ele parou a reunião na hora, porque ele comenta, né? Falou, não, a gente recebeu isso. Desde o primeiro dia, nossa igreja sempre compartilhou, e esse é o nosso chamado é compartilhar, receber o ministério dessa igreja, graças a Deus, influenciando muitos, pela generosidade. Mas voltando para essa questão do talk screen aí, do compartilhar as coisas, você não percebe, mas você pensa que tudo que é notícia é urgente de ser compartilhado. Que tudo que você precisa é compartilhar algo que está no teu coração, um pensamento, uma ideia, e você é provocado a isso. Fala a verdade. É engraçado, eu acho engraçado gente assim, caiu um prédio no Rio de Janeiro. Aí a pessoa compartilha a notícia, caiu um prédio no Rio de Janeiro. Para quê? Para que eu quero saber que caiu um prédio no Rio de Janeiro pelo Facebook, sabe? Você manda no WhatsApp a foto e o vídeo. Teve um acidente ali na esquina, sabe? 10 pessoas morreram, e você compartilha. Isso é uma notícia terrível. Você compartilha. Você está falando, vamos orar. Não é uma coisa... É uma conotação de solidariedade, compaixão, é um negócio que é urgente, eu preciso compartilhar porque a Globo não vai compartilhar a tempo, a CNN não está aqui. Para pensar, é uma piração, só que a gente fica todo mundo pilhado um com o outro, com notícias ruins. Agora, uma notícia ruim que é um pouco distante é uma coisa. Agora, às vezes você é incomodado com o pensamento, e aí você vai e compartilha. Você é incomodado com uma ideia na tua cabeça que você não sabe se é verdade, se é mentira, se é fofoca, o que é, e você compartilha. E você dá um like. Notícia é falsa, a gente acabou de ver isso no Brasil, essa tragédia de notícias falsas, de fake news, de tudo quanto é lado do espectro político. E é engraçado que de um lado
compartilha ideias falsas daquele que é o opositor, o rival, sei lá qual a palavra usar, e o contrário também acontece, e a pessoa que está no outro espectro pensa que não está fazendo. E está, é uma bagunça. E a gente está nessa bagunça. Gente, a gente não está isento. Eu estou falando só porque são exemplos da vida. Mas a minha indignação é o seguinte: você segue a Cristo. Eu estou falando aqui dentro do nosso ambiente. Você segue a Jesus. E aí você não tem cuidado com a sua língua, e hoje não tem cuidado com aquilo que você compartilha. Você acha que nada afeta a tua vida. O que Tiago está falando sobre o falar? A gente fala com os dedos hoje. A gente fala com aquilo que a gente digita. A gente fala com aquilo que a gente compartilha e provoca o outro. E isso mostra a nossa fé. E isso mostra aquilo que a gente crê. E isso mostra como está o nosso coração. Porque aquilo que você vê urgente de compartilhar é algo que está no teu coração como chamado de urgente. Mas qual que é o filtro do Evangelho nisso? E é o que Tiago está falando. Uma fala controlada, um digitar controlado, uma vida controlada, revela um coração transformado. É o que ele está falando nesse início. Mas ele vai falar que uma segunda marca de uma religião verdadeira e aceitável a Deus é um cuidado sacrificial para aqueles em necessidade. É o versículo 27. Tiago vai dizer assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Olha a expressão que ele usa. Presta atenção, é palavras de Tiago, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: ofertar na igreja o dízimo e aumentar 2% as suas ofertas. É frequentar uma igreja regularmente, culto do poder, comprar a Bíblia de R$1.000, ir no acampamento, no retiro, no encontro de casais, nos adolescentes, é ir aqui e ali, onde tem o nome de Jesus, é colocar aqui, a cidade é do Senhor Jesus. É isso. Olha o que Tiago fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha a ligação que ele faz com a vida. O que a gente vê aqui é uma compaixão que ela é prática, ela é vivida, ela age, ela não só ouve: oh Senhor, a coroa aqui. E aí toda a igreja chora e canta. Você não presta atenção que você está cantando. Cara, essa coroa que Jesus usou na cruz, ela não está desconectada da vida. Ela não é uma canção de uma melodia fio, bonitinha, para ir no Spotify, está curtindo. Vou contar essa segunda-feira, o mundo está caindo, o cara bate o carro na tua porta ali, você está lá, coroa, de olhos fechados para não ver a desgraça dos outros. Você vai cantando e Deus vai mostrando: olha aqui quem precisa, olha aqui quem é para você alcançar com esse amor, com esse louvor, olha quem está aqui que é para você estender a sua mão e se importar para ajudar. Não, mas eu já fui na igreja, fui ontem, Senhor, já fui lá, era domingo, hoje é segunda, você não está entendendo, Senhor. A religião é domingo, 10h30 da manhã ou às 6 da tarde, se eu vou numa igreja que tem culto à noite, porque aquela igreja do bairro da Pirassununga é taquinha, tem nem culto à noite, é só de manhã. Lá a religião é mais light, então é bom, né? Porque é mais light possível nessa agenda. Porque se tivesse culto à noite aqui, Senhor, que religião é essa? Mas é interessante porque Tiago ele vai, ele fala, educa, parece que ele não assopra não. Ele mostra, ele revela no nosso coração. Ele fala assim: escuta, essa compaixão prática, ela vem junto com a pureza na vida. Você tem uma vida podre, sabe?
sabe, aí isso e tem compaixão. Não, é tudo junto. E é interessante, gente, porque a gente tem visto na religião e na política um estresse absurdo, uma tensão nos últimos anos ou décadas. Mas tanto no ambiente da religião e da política, a gente vê uma polaridade absurda, e isso gerando uma vida cínica diante do necessitado. Uma vida cínica diante de quem é o aflito e o marginalizado, usar essa palavra, da sociedade. A gente acaba associando, isso dentro da igreja também, tá? É começar com nós aqui, povo de Deus. A gente associa muito uma visão conservadora, e é engraçado que a gente associa conservadora e de direita, quando a gente fala sobre valores da família, sobre moral, sobre ter uma vida íntegra. E a gente pode ser associado a uma plataforma de esquerda ou liberal, progressista, quando a gente fala sobre se preocupar com o social, se preocupar com os pobres, com os marginalizados. E o que Tiago está falando aqui, gente? Tiago está falando o seguinte, ele vai chacoalhar a gente, porque ele fala, não tem essa polarização não, são os dois. É os dois. É uma vida íntegra, uma vida, uma moral correta, sim, e preocupada com aquele que está caído, preocupado com aquele que está aflito, aquele que precisa de comida, aquele que é marginalizado na sociedade, não é dissociado. E antes que você grite, está amarrado, Tiago não está se identificando nem com aqueles que são do Lula livre e nem com os filhos do presidente. Tá bom? Para falar da nossa vida. Porque parece que a gente tem que agora dividir a igreja. Aqui, ó, o pessoal que gosta do Lula fica do lado direito, aqueles que são bolsominions do lado esquerdo. Né? E aí a gente acha engraçadinho, e a gente ainda ofende uns aos outros, e acha que as nossas ofensas não tem nada demais. Não são ofensas políticas, são pontos de vista. Oh, vai para o inferno. Tanto um quanto o outro. E a gente não percebe a maluquice. E o que Tiago está falando aqui é que o cristianismo, o evangelho, ele é preocupado sim com a pureza da nossa vida. Ele é preocupado com a integridade da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. É por isso que ele fala, não se deixe corromper pelo mundo. Por quê? Porque é um sistema corrompido. Há valores que são corrompidos diante de Deus. Mas ele fala, a gente tem que ter uma preocupação, uma compaixão prática e pública. Que ele fala, gente, está lendo a Bíblia não? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Por isso que ele vai afirmar aqui que a segunda marca da verdadeira religião aceitável diante de Deus é demonstrada por um sacrifício ali, um cuidado sacrificial, aliás, por aqueles em necessidade. Nós somos aqueles, você segue a Jesus? Você segue ao Senhor? Então saiba que se você segue ao Senhor, você se importa com os órfãos. Se você segue o Senhor, você se importa com os viúvos, com as viúvas. Se você segue o Senhor, você se preocupa com aquele que está caído. Tiago, quando está escrevendo essa carta, ele está escrevendo numa sociedade que não existia seguro de vida do papai com os filhinhos ou com a esposa quando morria. Seguro de vida não foi inventado nessa época. Nem havia bolsa do governo nenhum para suprir a necessidade dos miseráveis ali. Existia a ONG, existiam as missões espalhadas pelo mundo todo. Ele está falando ainda ali numa situação de que a igreja é perseguida, que há destruição por toda parte ali. E aí, dependendo do contexto que você pega dessa igreja primitiva, não é brincadeira aquele momento, não é brincadeira esse tempo você está falando. Tem que se preocupar. Você tem que olhar para aquele que está vulnerável. É o que a gente vê desde o Velho Testamento. Quando a gente olha para a história de Ruth, que não está na Bíblia à toa, que mostra viúvas, órfãos ali, que são pessoas destituídas, pessoas desoladas, e há uma preocupação. Deus intervém. Deus é o provedor. Deus vem em socorro.
Como é que você não se identifica com isso? Como é que há uma geração hoje de crente meia boca, preocupado, mas se fizer da obra social, a salvação, né? Meu amigo, o cara está precisando do teu socorro, do teu toque ali, não está precisando da tua teologia maluca e estática, não me toque. E não faz isso. Entre com reverência na casa do Senhor. Todo mundo aflito. Uma coisa assim, a desgraça está do teu lado e você está olhando para o céu. Quando você deveria, Senhor, é hora de olhar para o lado. É uma coisa que eu agradeço a Deus, uma coisa muito simples que a gente faz. Sabe por que é simples? Porque é o mínimo do mínimo. Mas eu agradeço a Deus porque aqui na igreja a gente tem tentado andar um pouquinho além do mínimo. Sempre que há um apelo aqui para a gente ajudar alguém que teve numa situação, socorrer, os pequenos grupos, irmãos anônimos aqui no nosso meio, a gente não passa no PowerPoint, a gente tem histórias lindas aqui no nosso meio. Gente visitando, levando ajuda, socorrendo, atendendo a um apelo, a cesta básica que a gente fala, meu irmão, sabe para que a gente pede cesta básica? Todo culto de ceia e pede para você, traz durante o mês, ajuda, é para te dar uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém, algo que você pode fazer de uma maneira tão simples. A gente podia fazer, sabe o quê? Gente, vamos levantar uma oferta, a gente precisa levantar R$2.000 para comprar uma sequência de cestas básicas e suprir a necessidade de um grupo de irmãos aqui no nosso meio. Mas não é igual a gente trazer algo, comprar algo, você traz 1 quilo de alimento e você é simples, olha, eu posso dar um copo de feijão aqui que eu coloco no saquinho e trago. Traz porque vai ser bênção. Traz porque você vai participar com o teu pouquinho e um outro que vai trazer muito. É que nem, gente, eu vou contar sem citar o nome de ninguém, tem irmãos aqui que dão mais de uma cesta básica montada. Isso abençoa a gente que nem traz que nem de sal. Mas traz, porque o princípio não é, você está trazendo mais, não é gincana bíblica. Agora o grupo da segunda-feira, quem trouxer mais quilos de arroz vai ganhar 2 pérolas do céu, né? A gente está querendo olhar para o Apocalipse literal, né, para alguma coisa, então tem uma paranoia assim, olha, quantos pontos eu estou lá para Nova de Ouro, né, a rua principal, tem uma casinha lá, né? Isso é uma loucura, não o evangelho, os evangélicos fazem, né? A gente não percebe, a gente tem que brincar para trazer para a realidade, mas agora, me desculpa, marmanjões da fé, está aqui há 8 anos na igreja, por favor, quem está chegando agora, fique à vontade, mas daqui a 8 anos, nunca compartilhou 1 quilo de nada, nunca doou um par de meia, nunca estendeu algo para estar servindo a quem precisava. O que você está fazendo da tua religião? Mas é que eu sou adolescente. Meu amigo, quem disse que adolescente não vive e olha para o outro e se preocupa? Mas eu sou muito novo, não entrei no mercado de trabalho. Quem disse que você não pode dar a tua vida de alguma maneira? Mas eu sou muito velho agora, estou aposentado, os dias são difíceis. Como assim? E quem está ativo? Então agora eu estou batalhando. Deixa eu batalhar um pouco mais porque eu preciso ganhar mais, né, para poder ser generoso. Quem disse? Olha para aquilo que a gente vê no Novo Testamento, nossa prática da igreja. E a igreja vivia de uma tal maneira, Atos 2 vai mostrar isso, e no início ali de Atos, tal maneira que quem era de fora observava e falava, uau, tem algo diferente com a maneira como eles vivem, se doam e abençoam uns aos outros. Era uma dinâmica constante. Irmãos, o Tiago está falando, a verdadeira religião é aquela que olha para os necessitados de uma comunidade. Então tem que conversar no nosso meio. É por isso que desde o dia 1 eu faço apelo. Eu sei que às vezes é difícil até para você se manifestar, porque às vezes você coloca numa condição, você é humilhado, eu estou me rebaixando, não sei o que. Não, meu irmão, você não está. Se um dia você chegar aqui na igreja e precisar que a gente ajude a pagar uma conta, que a gente precise te dar a cesta básica, você não está se humilhando da forma errada, você está pedindo socorro e auxílio, porque você está orando, Senhor, me ajuda. Você acha que Deus vai mandar 10 anjos do céu com a cesta básica? Né? Um vem com 1 quilo de arroz, outro vem com a farinha, outro vem com leite, e vai chegar na tua casa. Usa pessoas, usa a igreja. Então quando vocês vêm aqui pedir socorro, é porque a gente tem que, de alguma maneira, fazer alguma coisa por essa necessidade, por favor.
Tem que fazer. Por que tem que fazer, irmãos? Porque não dá para ser indiferente, tem que cuidar. Tem que cuidar. É por isso que alguns dias atrás a gente fez um apelo com a Missão Sal. A Missão Sal, a gente sempre ora, sempre manda a cesta básica. Aí tivemos aquele problema das inundações aqui em Santo André. O pastor Paulo Camparete partilhou uma necessidade absurda. E lá não para a necessidade. Mas o que a gente faz? Vamos estender as mãos para os pessoal que perderam as casas. E que, Senhor, abençoa aquele irmãozinho que está sem nada hoje, paizinho. Você vai na Bela Vitória comer hoje. O Senhor supre a fome daquela pessoa. A roupa que precisa chegar, e você abre o teu guarda-roupa, tem roupa ali que faz 2 anos que você nem sabe que ela estava ali no canto. E você está esperando que Deus faça o quê, meu irmão? É com você essa ação. É com você viver esta religião que olha para o órfão e para a viúva e faz algo. Você não vai suprir o Brasil, você não vai transformar o Brasil, você vai transformar essa vida. Você vai ser o socorro naquele momento da dor e do choro. É o que a gente está fazendo nesse exato momento. O pequeno grupo do Jair e da Dora, uma iniciativa do Paulinho e da Patrícia. A Patrícia tem um blog, a gente compartilhou no canal da igreja. E aí a Missão Sal de novo, eles estão precisando finalizar as beliches para o pessoal dormir na beliche, porque estão dormindo no chão. Tem a madeira, tem tudo, só que precisa chegar um pouquinho mais de recurso lá. Aí eles estão fazendo um barulho para levantar o recurso preciso. Eu acho que dia 1º de maio, ou alguma coisa no início de maio, eles vão lá tomar um café no sábado. Não é 1º de maio, 1º de maio não é sábado. Mas vai ser no início de maio, no sábado. Sei que o grupo todo já agendou com o professor Paulo Capelete, vão lá tomar um café da manhã e levar tudo que eles estão levantando. É isso, gente. É o básico. É o básico. Eu acho lindo algo que está acontecendo com os jovens. Eu vou dar um testemunho público porque não indica ninguém, não vou falar nome de ninguém. A moçada está atenta com a ação social da igreja e estão trazendo itens de higiene pessoal e perguntaram ainda para a Magda e para o Carlos: o que está faltando? É isso. É perguntar, é se importar, é fazer alguma coisa e sair da inércia, porque a verdadeira religião, você fala e está no teu coração. Tem que ser algo que foi transformado por Jesus. E aí você pratica isso. Não fica só na adoração contemplativa tal. Não. Você entra na dinâmica. E é lógico, gente, se a gente for orar para tudo, a gente fica tão esgotado que aí a gente vai precisar de socorro. Mas aí entra a igreja de novo e vem que te anima. Não, fica assim não. Deus te fortaleza, Deus te dê graça. Vamos junto mais uma milha, vamos andar mais um pouquinho. Mas não tem essa diária. Não, mas eu sou de esquerda. Eu sou de direita. Não, eu votei no fulano, eu votei no... Não. Está seguindo a Jesus? É para Deus que você está fazendo a tua vida andar? Essa pergunta não cabe. Pergunta o seguinte: cara, está faltando um pão na tua mesa? Eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa. Agora, se você não fizer nada, não é religião alguma, não tem valor nenhum na tua vida, nas coisas que você coloca a Deus, é só falar de Deus. E aí, eu quero continuar falando sobre isso. Deus é o nosso defensor e é o defensor do pobre. Deus é o provedor dessas pessoas, e a sua provisão, porque Deus é o provedor, mas a provisão de Deus vem do meio do coração e da vida do seu povo. Isso é igreja, gente. Igreja não é ser batista, igreja não é ser assembleiano, igreja é ser esse canal do amor de Deus. Que você fala da tua fé, mas a fé é conectada com amor, não é desconectado. E é por isso que aí, quando eu entro no capítulo 2, eu vou ter que passar rapidamente por causa do horário, mas se você ler com calma os versículos que a gente leu, está tudo ali falando, está tudo ali explicando. E o que Tiago está fazendo agora é mostrar que tem, olha, falei sobre falar, falando sobre a vida agora, olhar pelo pobre, mas tem uma clara separação dos caminhos do mundo. A verdadeira religião, que é aceita por Deus e é verdadeira, ela não é com o olhar do mundo, porque o olhar do mundo tem favoritismo. O olhar do mundo olha para quem vai me dar vantagem em alguma coisa. Então, olha, eu vou ajudar naquela campanha, porque aquela campanha é fulano de tal que está encabeçando. Então, olha, o Luciano Huck vai vir aqui, vai ter um Face, vai bombar no Instagram, sabe? É o cara que vai para o velório e aí tira um selfie, porque ele foi lá ter compaixão. A linguagem não bate. Não dá, o ambiente não é esse. Não é para isso. E aí,
Tiago está falando no capítulo 2 aqui, gente, se você perdeu o fio da meada, quando ele está falando sobre rico e pobre, mas ele está falando assim, cara, a religião não tem essa de favoritismo. Aliás, Deus usa o pobre parece que para corrigir a nossa mente. É maravilhoso ver isso, né? Eu não sei se você já viu isso, mas muitas vezes a gente zomba, faz piada ou despreza muitos dos irmãos pentecostais das favelas e dos morros. Mas, irmãos, você chega na casa desses pobres, tem alegria. Alegria que a casa do rico, que vai ter um almoço maravilhoso hoje, uma carne maravilhosa, mas ninguém conversa. Todo mundo é mudo. Você escuta o prato. O barulho da carne sendo cortada. Então, silêncio que é porque não tem alegria, não tem vida. Tem riqueza, tem dinheiro, mas tem pobreza na alma. E você chega o pobre, tem luta, está desempregado, está recebendo auxílio do governo, está isso, aquilo, outro, tem tiro, e tem churrasco, e tem pagode, tem alegria, tem chacota, e está lá. E o cara está contemplando ainda lá de cima a vida. Olha, amor, eu estou aqui, eu quero não voltar mesmo, então vamos celebrar. E o pobre está com outras perguntas. E é interessante, eu já trabalhei na rua em pesquisa, cobrindo uma área de Chicago, supervisionava o pessoal que fazia pesquisa do Estado. E então eu entrava em tudo, gente, no bairro de rico e bairro de pobre, pobre mesmo. Na casa do rico eu não conseguia falar nem com o porteiro. Na casa do pobre, tomava café, tinha um bolinho que a tia trazia. Então ele passou aqui mesmo, mas toma um cafezinho aqui. E aí você tomava, né? Você tinha que virar o copo, uma mexer lá, mas esse cara nos gama, senhor, e agora? E vamos, com alegria. Porque a mulher fica com alegria. Estou brincando porque é bem assim, não, a gente até se assusta. Mas aí chega, eu não lembro, na região do Morumbi, outra dos Jardins, que eu já fui lá trabalhar, tudo, ou em Alphaville, não lembro de ninguém me oferecendo um cafezinho. Agora, na periferia, eu não lembro quando não teve, mesmo num bar, sabe o bar que vende? Mas você chega lá, trabalha, ele está conversando, não toma um cafezinho aí, então o que você veio fazer aqui? E começa a bater o papo com o cara que você nunca viu na vida, e aí o cara está falando, então teve um jogo aqui semana passada, aconteceu. Tem vida na casa do pobre. E aí, Tiago está falando aqui, olha, favoritismo com a religião, favoritismo na casa de Deus. Não, casa de Deus não, porque fica um negócio muito religioso, né? Favoritismo usando o nome de Deus, na prática, na cadeira. Sabe aquela igreja, desculpa, não é para, se eu falar esse exemplo, o pessoal vai pensar que eu estou criticando algumas igrejas pentecostais, porque tem aquelas cadeiras, né? É que tem uma tradição sobre cadeira para presbíteros, pastores, é uma coisa antiga, tem gente que ainda não rompeu com essa ideia e tal. Não tem nada de errado com isso, o errado é ter um nome na cadeira. O errado é ter um nome, e o nome do dizimista maior aqui é o maior dizimista de Abril. Né? Ele vai sentar aqui daqui a pouco, a igreja vai aplaudir, o irmãozinho que doa algo, aí você exalta a doação dele. Eu não estou falando que a gente não deve honrar as pessoas, por favor. Tem muita gente que faz alguma coisa boa, e a gente honra, às vezes até cita o nome de uma ação tal, mas não é favoritismo. É diferente, tem que ter uma outra coisa. Se for favoritismo, a religião que a gente está praticando é oca, é vazia. Aliás, como é que Jesus avaliou as ofertas que eram apresentadas no templo? Quem que tinha maior valor? Quem tinha o cartão da Apple, que agora vai começar? Aí chegou lá, que legal, já tem o cartão digital da Apple aí. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. Prepare-se. Tempos novos virão. Mas assim, não, uma moedinha. Sei lá que moedinha era aquela. Que valor tinha aquilo, mas era no coração, gente. Misericórdia. Misericórdia. Eu não vou conseguir ler. Mas versículos 12 e 13 para a gente fechar. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa frase final dá um outro sermão. Essa frase eu olho, me dá umas perguntas, mas me provoca aqui. Quer dizer isso? Como um amigo meu costuma dizer, vai ficar para a próxima, já é um outro assunto, é uma outra mensagem. Mas essa frase, a gente segura.
a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou terminar só dizendo que a religião que Deus aceita como pura e imaculada, vou estar na questão, é cuidar dos órfãos e viúvas sem se corromper pelo mundo. Se falhamos nessas coisas, irmãos, olharmos nessas coisas, a gente está falhando feio. Como é que a gente olha para Cristo dentro de tudo isso? Fé sempre se expressa por meio do amor. Vamos ficar em pé, vamos orar.